Olá, eu me chamo Bruna Bastos e sou orientada da professora e doutora Gracial da Costa Ferreira. E o presente estudo trata-se do estoque de carbono na madeira de diferentes densidades básicas em área de manejo florestal na Amazônia. O Brasil apresenta uma área de florestas com cerca de 58% do seu território, com aproximadamente 500 milhões de hectares, sendo 2% plantadas, com 9 milhões de hectares, e 98% com florestas nativas. E a floresta predominante é a do tipo Umbrófila densa, com aproximadamente 200 milhões de hectares. O manejo florestal, quando é realizado de forma correta, de acordo com as leis, ele vai contribuir com a conservação da floresta. As árvores que são colhidas são apenas as árvores adultas, promove uma perpetuação das espécies manejadas e gera emprego e renda para as comunidades em torno da área. O objetivo geral é determinar o estoque de carbono para a madeira de 12 espécies colhidas em plano de manejo florestal no estado do Pará e, como específicos, determinar o estoque de carbono considerando a densidade da madeira das diferentes espécies e determinar o percentual de estoque de carbono entre a composição entre cerne albuno e a casca das 12 espécies florestais da Flota do Paru. A área de estudo é a Flota do Paru, que é uma unidade de uso sustentável com mais de 3 milhões de hectares, criada pelo governo do estado do Pará, conforme as diretrizes do macrozoneamento ecológico e econômico e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A área utilizada foi a UPA 3, conforme a gente consegue visualizar nesse mapa, em tom de verde mais escuro, mais claro. E a coleta ela foi realizada em setembro de 2022. O clima da região é do tipo tropical de monção, a temperatura varia de 18 e 30 graus Celsius, e a umidade relativa ela varia de 84% em maio e 64% em outubro, e o solo predominante é o do tipo argissolo vermelho, amarelo. E aqui a gente consegue visualizar uma imagem aérea da Flota do Paru. Então, o estudo para o estudo foram utilizadas 12 espécies com registro de colheita nos últimos 3 anos. De cada espécie foram utilizadas 3 árvores para a retirada das amostras de madeiras, totalizando 36 árvores que foram retirados discos de 10 centímetros de espessura da base da árvore. Aqui a gente consegue visualizar os discos sendo retirados com auxílio de uma motosserra e a demarcação desses discos. As espécies selecionadas foram agarapeira, muracatiara, tatajuba, cedro, jatobá, angelipedra, maçaranduba, itaúba, currupixá, goiabão, ipê roxo e ipê amarelo. Nessa tabela a gente consegue visualizar os nomes científicos e suas respectivas famílias. Então, para o procedimento de laboratório para a realização da determinação da densidade básica, primeiramente as amostras elas foram preparadas, retirando-se de cada disco 2 cunhas, uma sendo para análise de densidade básica e a outra para determinação de teor de carbono. Posteriormente, foi realizada a marcação, dessas cunhas. Essas amostras foram colocadas em água para saturação e obter o volume saturado. Posteriormente, elas foram colocadas em estufas para secagem até atingir um peso constante com uma temperatura de 105 graus Celsius e assim obteve-se a massa seca. Já para o procedimento de teor de carbono, a outra cunha foi realizada a retirada de lascas de madeira. Essas lascas passaram por um procedimento de moagem em um moinho de 3 facas. Posteriormente, essas amostras elas foram peneiradas e realizadas a secagem em estufa. Na sequência, essas amostras elas foram colocadas em cadinhos de porcelana, sendo
1 grama por cadinho e foram encaminhadas para o analisador elementar. Então, a produção de madeira das espécies selecionadas, oriundas do manejo florestal, observa-se nesta tabela que a Manílcara elata e a Hymenia coboril, elas apresentam aproximadamente 5 milhões de volume em metros cúbicos, que é uma porcentagem aí só das duas espécies bem elevada quando em comparação com todas as espécies. Então, os valores médios de densidade básica obtidos para a madeira das espécies em estudo foram que o cedro ele apresentou uma baixa densidade, apresentando um menor valor de 0,38 gramas por centímetro cúbico, enquanto que o Androanthus retifolia, o IP amarelo, já apresentou uma alta densidade, com 0,92, quando comparado com todas as espécies. Observa-se que 66% das espécies estudadas apresentaram alta densidade, apenas 2 apresentaram média densidade e 2 apresentaram baixa densidade. A mediana intervalo interquartil da densidade da madeira das duas espécies florestais, observa-se que a Micrófilis velunosa ela apresentou um menor valor quando comparada a todas as espécies, e a Hymenia coboril apresentou um maior valor dentre essas mesmas espécies. A determinação da densidade das diferentes espécies estudadas fornece dados importantes para a literatura. Os maiores valores de densidade na madeira foram obtidos para Androanthus retifolia, Manílcara elata e Apuleia leucarpa, todas presentes na classe de alta densidade. Verificou-se que a determinação das densidades básicas das espécies estudadas são de extrema importância para ajudar na determinação do teor de carbono, pois, dependendo da espécie, estas podem apresentar diferentes quantidades de carbono estocado. Estas são algumas das referências utilizadas para o estudo. Meus agradecimentos a todas as instituições envolvidas e obrigada.